Oi, gente, bom dia! Hoje, dia 26 de fevereiro, isso mesmo, o nosso último dia da nossa semana, né? O nosso último dia de aula, porque o último dia da semana, na verdade, é no sábado, né? Então, hoje é o nosso último dia de aula e é o dia 26, sexta-feira. Sextou para aqueles que gostam da sexta-feira. E aí, você gosta da sexta-feira? Sim ou não? Ah, é muito boa a sexta-feira, porque depois vem o sábado e o domingo e a gente vai poder dar uma descansada. Hoje nós teremos aula de ética, aula de cidadania, moral e ética. A gente costuma chamar só de ética, né? Mas na verdade, essa aula é de cidadania, moral e ética. Vamos lá? Hoje nós vamos falar de um tema que nós já estamos tratando aí nas nossas aulas anteriores. Nós falamos, né, sobre família, sobre a importância da família, sobre os tipos de família. A gente sabe que hoje nós temos vários tipos de família, não é isso? E a gente vai falar hoje um pouquinho sobre um tema bem diferente, a gente fala muito de família, todo mundo tem família, mas será, gente, que existe alguém sem família? O que você acha? Você acha que existe? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos lá? Então, o nosso tema de hoje é: existe alguém sem família? Ah, então você vai escutar uma história bem legal que eu vou ler aqui para vocês. E essa história se chama Tigela de Madeira. É o nosso texto 1, a nossa primeira história. Vamos lá? Olha, e você já deve estar sabendo, né? É a história desse senhorzinho aqui, ó. Vamos lá então? Então vamos, ó. Um senhor de idade foi morar com seu filho, nora e o netinho de 4 anos de idade. As mãos do velho eram trêmulas, sua visão embaçada e seus passos vacilantes. A família comia reunida à mesa, mas as mãos trêmulas e a visão falha do avô o atrapalhavam na hora de comer. Ervilhas rolavam de sua colher e caíam no chão. Quando pegava o copo, o leite era derramado na toalha da mesa. O filho e a nora irritavam-se com a bagunça. Precisamos tomar uma providência com respeito ao papai, disse o filho. Já tivemos suficiente leite derramado, barulho de gente comendo com a boca aberta e comida pelo chão. Isso era o que o filho dizia. Então, eles decidiram colocar uma pequena mesa num cantinho da cozinha. Ali, o avô comia sozinho, enquanto o restante da família fazia as refeições à mesa, com satisfação. Desde que o velho quebrara 1 ou 2 pratos, a sua comida agora era servida numa tigela de madeira. Quando a família olhava para o avô sentado ali sozinho, às vezes ele tinha lágrima em seus olhos. Mesmo assim, as únicas palavras que lhe diziam eram admoestações ásperas, como ele deixava um talher ou uma comida cair no chão. Olha que situação. O menino de 4 anos de idade assistia a tudo em silêncio. Uma noite, antes do jantar, o pai percebeu que o filho pequeno estava no chão, manuseando pedaço de madeira. Ele perguntou delicadamente à criança: "O que você está fazendo?" O menino respondeu docemente: estou fazendo uma tigela para você e mamãe comerem quando eu crescer." Vocês entenderam a história? Sim? Então vamos continuar.
O garoto de 4 anos de idade sorriu e voltou ao trabalho. Aquelas palavras tiveram um impacto tão grande nos pais que eles ficaram mudos. Então lágrimas começaram a escorrer de seus olhos. Embora ninguém tivesse falado nada, ambos sabiam o que precisava ser feito. Naquela noite, o pai tomou o avô pelas mãos e gentilmente conduziu-o à mesa da família. Dali para frente e até o final dos seus dias, ele comeu todas as refeições com a família. E por alguma razão, o marido e a esposa não se importavam mais quando um garfo caía, o leite era derramado ou a toalha da mesa sujava. Grande lição de vida. Devemos cuidar de pai e mãe enquanto temos, porque depois que perdemos, não há mais nada a fazer. Parabéns para quem escreveu esse texto, pois é uma lição de vida. Uma criança de 4 anos deu uma lição de moral nos seus pais. Vamos aprender a cuidar de nossos velhinhos, porque eles um dia foram jovens também. Não esquecemos que a velhice chega um dia para todos nós. Idosos abandonados pelos filhos. Uma triste realidade. Gente, vamos falar um pouquinho sobre essa história? Vamos lá? O que é que vocês acharam dessa história? É uma história muito triste, né? Mas é uma história que faz a gente pensar muitas vezes nas nossas atitudes, não é isso? Porque muitas vezes as pessoas não têm muita paciência com as pessoas idosas, né? E as pessoas idosas, ao envelhecer, elas vão tendo algumas dificuldades, né? A vista já não é tão boa, não é isso? Ela não consegue andar com tanta rapidez, falar com tanta rapidez, pensar com tanta rapidez. Tudo vai ficando mais lento, né? Vai ficando mais devagar. Ela vai perdendo os movimentos, né? Da mão. A mão já não tem tanta firmeza para pegar um talher, para pegar um copo, para comer sozinho. Mas isso faz parte da história de todo ser humano. E o que esse texto quis mostrar pra gente é o seguinte, que uma criança de 4 anos, ela conseguiu identificar, né, um tratamento desumano que estava sendo feito com aquele avô, né, e que com certeza aquele tratamento que eles estavam fazendo com o avô iria se repetir com eles próprios na velhice, porque era o que eles estavam ensinando para o seu filho, que o idoso, quando começa a dar trabalho, ele tem que ser afastado, isolado, não é isso? Excluído. Isso é muito triste, né, gente? É muito triste. Por quê? Porque nós devemos valorizar, né, os nossos idosos, os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós, porque na verdade, gente, essas pessoas também já foram jovens como nós, e nós também iremos envelhecer assim como eles. É o que nós queremos, né? Ninguém quer morrer jovem. Todo mundo quer envelhecer, né? E ficar perto dos familiares. Agora imagine esse senhor, o quanto ele não deve ter feito por esse filho, né? Que quando ele mais precisou, afastou ele, né? Da mesa, do jantar em família. Então, a gente tem que pensar muito sobre as nossas atitudes. Hoje é uma aula de ética e hoje a gente está falando sobre família, né? E as pessoas que não possuem família. Mas eu quis trazer esse texto para vocês entenderem também que a família, muitas vezes, mesmo estando perto, né, às vezes elas são omissas, são distantes, né, e acabam excluindo também, né, alguns membros da família por uma incapacidade, né,
por uma, muitas vezes por uma dependência que aquela pessoa tem, né? Por uma falta de paciência. Então, a gente tem que pensar muito sobre isso, porque a família é muito importante e nós temos que valorizar muito os nossos familiares. Então, hoje eu quis trazer para vocês, o tema da nossa aula será que existe alguém sem família? Porque muitas vezes, quando as pessoas começam a perder a paciência com as pessoas idosas, a grande maioria das famílias, o que elas fazem? Ela pega esse idoso e leva para onde? Para um lar de idosos, não é isso? E deixa lá, abandonados, às vezes não faz nenhuma visita, e eles ficam lá, jogados, esperando a morte chegar. E isso é muito triste, né? Então, eu vou ler um pouquinho agora de um velhinho de uma condição, né, de idosos que estão nos abrigos, né, abrigos para idosos. Uma velhice solitária, falta roupa, comida, um bom banho. Falta cuidado e sobra lembranças. Idosos são abandonados por seus filhos, muitas vezes sem ter condições de se cuidarem sozinhos. Mas esse não é o único tipo, pois há outras formas de se abandonar alguém. Não ligar, não visitar, não conversar, ou ter paciência para que eles o façam com o seu tempo. São formas cruéis também. O abandono, então, gente, é sempre muito cruel. A gente tem que pensar muito sobre isso, né? Sobre o tratamento que a gente dá para os nossos idosos, né? Sobre a atenção e o tempo que a gente disponibiliza para essas pessoas. E o que eu trago aqui hoje para vocês, que a grande maioria das pessoas que estão abandonadas, né, sejam elas pessoas jovens ou pessoas ou crianças ou pessoas idosas, todas essas pessoas possuem família. Claro, todos nós possuímos família, mas muitas dessas pessoas, né, possuem famílias omissas, possuem famílias que não são amorosas, né, e acabam sendo desprezados, descartados das suas famílias. Vamos lá, então. Além desse texto aqui que nós lemos, né, sobre esse senhor da tigela de madeira, que é o nome desse texto, e a gente também, deixa eu continuar aqui. Visitar, conversar, dar carinho, falar de coisas leves e dar risadas juntos são coisas que podem fazer toda a diferença na vida de um idoso. Não precisa ser nada complexo, não precisa comprar coisas caras e esquecer que existem. Pelo contrário, a sua presença é o que o idoso ou a idosa mais querem nesse mundo. Aproveite agora e dê uma ligadinha para essa pessoa querida. Agora nós temos um texto 2. O texto 2, ele fala de abandono também. Só que ele fala de abandono de criança. Eu vou ler o texto para vocês e eu quero que vocês prestem bastante atenção. O texto chama Meninos de Rua. Bora lá? Eu, na rua, com pressa, e o menino segurou no meu braço, falou qualquer coisa que eu não entendi. Fui logo dizendo que não tinha, certa de que ele estava pedindo dinheiro. Não estava. Queria saber a hora. Talvez não fosse um menino de família, mas também não era um menino de rua. É assim que a gente divide. Menino de família é aquele bem vestido, com tênis da moda e a camiseta de marca, que usa relógio e a mãe dá outro se o dele for roubado por um menino de rua. Menino de rua é aquele que, quando a gente passa perto, segura a bolsa com força, porque pensa que ele é pivete, trombadinha ou ladrão. Ouvindo essas expressões, tem-se a impressão de que as coisas se passam muito naturalmente, uns nascendo de família, outros nascendo de rua, como se a rua e não uma família, não um pai e uma mãe, ou mesmo apenas uma mãe ou tivesse gerado, sendo eles filhos diretos dos paralelepípedos e das calçadas, diferentes, portanto, das outras crianças e excluídos das preocupações
que temos com ela. É por isso que talvez que se vemos uma criança bem vestida chorando sozinha num shopping center ou no supermercado, logo nos acercamos protetores, perguntando se está perdida ou se está precisando de alguma coisa. Mas, se vemos uma criança maltrapilha chorando num sinal, com uma caixa de chiclete na mão, engrenamos a primeira no carro e nos afastando, pensando vagamente no seu abandono. Na verdade, não existe menino de rua. Existem meninos na rua. E toda vez que um menino está na rua, é porque alguém o colocou lá. Os meninos não vão sozinhos aos lugares, assim como são postos no mundo. Durante muitos anos também são postos onde quer que estejam. Resta ver quem os põe na rua. E por quê? No Brasil, temos 36 milhões de crianças carentes. Na China, 35 milhões de crianças super protegidas. São filhos únicos, resultantes de campanha Cada Casal um Filho, criada pelo governo em 1979, para evitar o crescimento populacional. O filho único, por receber afeto em demasia, torna-se egoísta, preguiçoso, dependente e seu rendimento é inferior ao de uma criança com irmãos. Para contornar o problema, já existe na China 30 mil escolas especiais, mas os educadores admitem que ainda não foram desenvolvidos métodos eficazes para eliminar as deficiências dos filhos únicos. O Brasil está mais adiantado. Nossos educadores sabem perfeitamente o que seria necessário para eliminar as deficiências das crianças carentes. Mas aqui também os métodos ainda não foram desenvolvidos. Quando eu era criança, ouvi contar muitas vezes a história de João e Maria, dois irmãos, filhos de pobres lenhadores, em cuja casa a fome chegou e a um ponto em que, não havendo mais comida nenhuma, foram levados pelo pai ao bosque e ali abandonados. Não creio que os 7 milhões de crianças brasileiras abandonadas conheçam a história de João e Maria. Se conhecesse, talvez nem vissem a semelhança, pois João e Maria tinham uma casa de verdade, um casal de pais, roupas, sapatos. João e Maria tinha começado a vida como meninos de família e pelas as mãos do pai foram levados ao abandono. E aqui, gente, nessa segunda história, essa segunda história fala dos meninos de rua, né? E como esses meninos chegam até a rua? Como eles passam a viver, né, na rua? Será que essas crianças, elas são jogadas na rua? Elas não possuem família, né? E quais são os riscos que essas crianças são expostas? Quais são as perdas que essas crianças passam durante esse período que elas estão na rua? A gente já viu isso o ano passado, né, nas nossas aulas de ética, que das dificuldades, né, das crianças no estado de rua. Essas crianças, elas não vão à escola, muitas delas não aprendem a ler, a escrever, né? Elas têm que ficar trabalhando muitas vezes para ajudar, né, os familiares, no orçamento familiar. E lugar de criança é na escola, lugar de criança é em casa, protegido, com comida, com lar seguro, né? Com tudo aquilo que ela precisa, igual a você. Mas a gente sabe que a realidade do nosso país hoje ela é muito diferente disso tudo que eu estou falando, né? Existem muitas crianças abandonadas nas ruas, né? E aqui a gente tem um outro tipo de abandono. Ali, no texto 1, nós tínhamos um abandono de uma pessoa idosa dentro da própria casa, né? Aqui agora nós temos o abandono de crianças pelos familiares, pelos pais na rua, que estão em estado de rua, né? E é muito triste isso. E agora nós temos o texto 3. O texto 3 fala daquela historinha que vocês conhecem bem, que é a história do João e Maria.
E aqui, no final desse texto 2, fala um pouquinho dessa história. A gente sabe que na história de João e Maria, o João e Maria, tinham sim um pai e uma mãe. Olha a história. Era uma vez uma família muito pobre que nem tinha mais o que comer. A madrasta então disse ao marido para se livrar das crianças, deixando-as na floresta. Quando chegaram numa clareira, o pai fez uma fogueira e disse para as crianças dormirem enquanto eles iam colher frutas com a mulher, enquanto ele ia colher fruta com a mulher. E vocês sabem o final dessa história, né? O que aconteceu? Esses pais não voltaram. Essas crianças ficaram abandonadas na floresta. Floresta é um lugar perigoso, né? Ainda mais à noite, não é isso? Elas ficaram expostos aos bichos da floresta que poderiam ser devorados a qualquer tempo, à escuridão da floresta. Que mais, gente? Há vários outros perigos, não é isso? E na nossa vida real, essas crianças que são abandonadas na rua, elas também sofrem, né? Riscos de serem atropeladas, riscos de serem o quê? Abusadas, né? Riscos de não ter assistência intelectual. São várias perdas. E essa história, João e Maria, ela relata muito isso, né? Sobre o abandono de crianças que ficam nessas situações, né? Nessa situação de risco e que é muito triste. Então, nós temos aqui 3 histórias, nós temos 3 textos. Os 3 textos tratam de abandono. Agora, o que você vai fazer? Você recebeu essa atividade na escola, não é isso? Você vai recortar toda essa atividade e colar no seu caderno, desde o cabeçalho, desde aqui, você vai colar toda essa atividade no seu caderno de ética, tá? Toda ela, todos esses slides, e aí você vai posteriormente, depois de colar todas essas atividades, você vai responder, né, essas questões aqui. Então, a partir da página 19, você vai começar a responder as questões. Então, você vai colar a página 19 e responder, tá bom? Então, vamos lá. Responda de acordo com os trechos lidos. De acordo com o texto 1, a tigela de madeira, que é aquele primeiro texto lá que nós lemos, quais as principais dificuldades enfrentadas pelos idosos? Quais são as principais dificuldades quando a pessoa fica idosa? Ela começa a ter dificuldades para se locomover, né, ou andar, dificuldades para falar, autonomia, ela perde a autonomia de fazer algumas coisas sozinhos, como comer, tomar banho, né? E essas são basicamente as dificuldades e as doenças também, né? Que vêm com a idade. Então, as pessoas quando envelhecem, elas começam a desenvolver várias doenças. Então, é isso que você vai escrever aí, como resposta. Então, o que você vai fazer? Você pode colar, depois que você colar, abaixo você vai colocar respostas, letra A. Aí você vai responder. Depois você cola a próxima imagem, tá? Letra B. Como os familiares do idoso em questão, que é aquele lá da família, né, da tigela de madeira, resolveram as dificuldades enfrentadas por ele? Como que eles fizeram quando eles viram que o idoso estava com dificuldade, derrubando tudo? O que eles fizeram? Qual foi a atitude para resolver? Tirar ele da mesa e colocar ele isolado em outra mesa. Não foi isso que eles fizeram? Separou o idoso, né? Então, é isso que você vai escrever. Iniciar com letra maiúscula e ponto final. Então, você vai escrever aí, né? Os familiares separaram o idoso, deixando-o sozinho em uma mesa. E também substituíram os seus pratos, né? Por uma tigela de madeira, que isso é um fato importante. Letra C. O que fez com que o filho e a nora do idoso mudassem de opinião? O que aconteceu que fez com que o filho e a nora mudassem esse pensamento em relação ao idoso? O filho de 4 anos, isso mesmo, o filho de 4 anos
estava fazendo uma tigela de madeira para eles, né? Então eles não queriam passar pelo que o Senhor estava passando no futuro. Então eles começaram a se colocar no lugar do idoso, né? E aí foi aí que a ficha caiu, né? Então é isso que você vai responder. E você, o que você achou dessa história? Responda também. Depois que você respondeu, você vai colar o segundo card. Aí no segundo card nós temos a primeira pergunta. Quais são os principais motivos pelos quais os idosos são abandonados pelos familiares? Quais são os principais motivos? Os idosos, né, eles precisam muito de quê? De atenção, de cuidados, né? E muitas vezes essas pessoas não têm tempo, não têm paciência. Então, os principais motivos é o quê? A perda da autonomia e a necessidade de cuidados, né? Letra F. Você conhece algum idoso abandonado? Você conhece algum idoso abandonado perto da sua casa, né? Algum familiar? Você conhece? Você vai responder. O que você achou da atitude do menino de 4 anos? O que você achou? Você achou que ele foi sensato? Ele foi realista? O que você achou? Vamos escrever aí, então. De acordo com o texto 2, agora é o texto 2, meninos de rua, responda. No texto, a categoria meninos é dividida em 2 grandes grupos. Aí nós temos meninos de família, meninos de rua. No texto fala muito sobre isso. Menino de família, menino de rua. Menino de família usa roupa de marca, tênis de marca, tem um relógio, e se for roubado o relógio, é substituído por outro relógio, não é isso? Menino de rua é aquele menino que assusta, né? Que quando passa perto da gente, a gente segura a bolsa com força para que ele não leve a nossa bolsa, né? Aquele menino que muitas vezes ele é tratado de uma forma diferente do menino de família. Então tá, como eles são diferenciados no texto? Então a gente vai lá no texto e vai ver onde é que fala, aí você vai copiar aí. Olha, vamos lá? Vamos ver? Ó, menino de família é aquele bem vestido, com tênis da moda, camiseta de marca, que usa o relógio e a mãe dá outro se foi roubado por um menino de rua. Menino de rua é aquele que a gente passa perto, segura a bolsa com força e pensa que ele é um pivete tombadinho ao ladrão. Então vai começar aqui e terminar aqui no ladrão. Essa é a parte do texto, né, que fala a diferença entre os dois, menino de rua e menino de família. É essa parte que você vai copiar aí no seu caderno, ok? Vamos lá? Letra B. O menino a quem a autora se refere no início do texto, ele se encaixa em qual dos 2 grupos? Aquele menino que ela fala no começo da história, né, que vai e pergunta para ela, chama ela e ela pensa que ele quer dinheiro, na verdade ele não queria dinheiro, ele queria o quê? Saber as horas? Ele é o menino de rua ou ele é o menino de família? Nenhum dos dois. Ela ficou sem saber, não foi isso? Porque ela fala que se ele fosse um menino de família, ele até teria um relógio, né? Mas ele também não era um menino de rua, porque ele não queria roubar e ele não queria dinheiro, ele queria simplesmente saber a hora. Então, ele não se encaixa em nenhuma das duas, né? Ela não conseguiu identificar se ele era menino de rua ou se ele era menino de família. Letra C. O texto descreve a diferença no comportamento das pessoas diante de uma criança bem vestida, chorando, e de uma criança maltrapilha fazendo o mesmo, chorando também. Qual é essa diferença? As pessoas tratam diferente. A criança que está bem vestida no shopping e está lá sozinha chorando, vem todo mundo que quer dar atenção. Foi isso que ela falou. E a criança que está chorando no sinal, que foi abandonada, ninguém quer saber. Então, qual que é a diferença no comportamento das pessoas? As crianças que mais precisam, elas são desprezadas, né? E as crianças que são cuidadas, elas têm um maior apoio, né? Então, você vai escrever isso aí, tá bom? Letra D. Na sua opinião, por que acontece essa diferença de comportamento? Agora é com você. Por que você acha que isso acontece, na sua opinião? Por quê? Porque tem uma discriminação?
Então, você vai escrever o que você acha sobre isso. Letra E. Quais problemas são associados aos filhos únicos da China? Você concorda com essa opinião? Lá eles falam que o filho único, ele fica mimado, ele fica preguiçoso, né? E você concorda com isso? Você é filho único ou você é filha única? Qual que é o seu comportamento? Será que seu comportamento é diferente, né? Daquelas crianças que possuem irmãos ou irmãs? Você se considera uma criança mimada? Então, você vai escrever aí o que você acha sobre a opinião da autora em relação aos filhos únicos da China, né? Número 3. De acordo com o texto 3, João e Maria respondam as questões. Por que João e Maria foram abandonados pelos seus pais? Por que eles foram abandonados? Por conta de uma dificuldade financeira, né? Eles estavam passando dificuldades financeiras, estavam passando fome, estavam sem alimentos. Aí o pai resolveu abandonar as crianças na floresta. Isso acontece na prática, gente? As pessoas, quando têm alguma dificuldade financeira, elas abandonam os filhos? Letra B. É normal as famílias abandonarem os filhos? Sim ou não? Letra C. Nas grandes cidades, onde esses filhos são abandonados? Lá na história, as crianças foram abandonadas na floresta, porque eles moravam numa zona rural, né? E nas grandes cidades, onde é que os pais abandonam os filhos? Nas ruas. Onde mais? Nos orfanatos, né? Onde mais? Às vezes até dentro da própria casa, né? Sai para trabalhar e deixa a criança sozinha o dia todo por conta própria. Também é uma forma de abandono, não é isso? Então, eu quero que você escreva isso aí. Letra D. Na história João e Maria, eles foram sequestrados por uma bruxa. Na vida real, quais são os perigos que as crianças abandonadas podem encontrar? Tem várias bruxas na vida real, né? Bruxos e bruxas que podem fazer mal por essas crianças que estão na rua, não é isso? Quais são as consequências? Essas crianças, elas podem ser abusadas, né? Elas podem ser atropeladas, elas podem ser espancadas, elas podem ser o quê? Manipuladas. Então, você vai escrever quais são os perigos que essas crianças na cidade, elas podem encontrar quando elas estão em uma situação de abandono, tá bom? Gente, então, são essas as questões que vocês vão responder, responda tudo, né? Não esqueça de começar com letra maiúscula, tá bom? Ponto final. E entregar essas atividades na segunda-feira, que é o dia da entrega das atividades da semana anterior, tá? Então, vocês têm atividades de história, geografia e ética para ser entregue na aula presencial segunda-feira, ok? Tudo bem? Então, que vocês tenham um ótimo final de semana, descansem bastante e nós teremos aula novamente na próxima terça, quinta e sexta-feira da próxima semana. Beijo grande, fiquem com Deus. Até a próxima semana. Tchau, tchau!